João Batista foi um homem simples, mas extraordinário, que viveu para uma única missão: preparar o caminho para o Messias. Desde seu nascimento milagroso até sua morte trágica, sua vida foi um testemunho de coragem, humildade e compromisso inabalável com a verdade. Ele não buscou glória para si mesmo, mas dedicou cada palavra e cada ato a apontar para algo maior. Sua história é um convite para refletirmos sobre o poder de uma vida vivida com propósito e a força de uma mensagem que atravessa o tempo. Tudo começou em tempos de silêncio, quando parecia que Deus não falava mais com o povo. Na pequena aldeia montanhosa da Judéia, vivia um casal já avançado em idade, Zacarias e Isabel. Eles eram justos diante de Deus, fiéis em suas orações, mas carregavam uma tristeza silenciosa. Não tinham filhos. Naquela época, isso era visto quase como uma maldição, algo difícil de carregar. Mesmo assim, eles continuavam a crer, dia após dia. Zacarias era sacerdote e chegou o momento em que ele foi escolhido para entrar no templo e oferecer o incenso. Era um dia especial e enquanto ele realizava seu serviço, algo extraordinário aconteceu. Bem ali, ao lado do altar, apareceu o anjo Gabriel, brilhante como o sol refletindo na água. Imagine só o susto de Zacarias. Ele ficou paralisado, mas o anjo o tranquilizou com uma voz que parecia ecoar no próprio coração. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel terá um filho e você o chamará João. Era uma notícia inacreditável, quase impossível. Zacarias, tomado pela dúvida, perguntou como aquilo poderia acontecer, já que ele e Isabel eram velhos. O anjo então, com um olhar firme, declarou que por causa de sua falta de fé, ele ficaria mudo até o nascimento da criança. E assim foi. Zacarias saiu do templo sem conseguir dizer uma palavra, mas carregando no peito uma promessa que mudaria tudo. Pouco tempo depois, Isabel engravidou. O silêncio de Zacarias parecia uma metáfora para o mistério que cercava aquela gravidez tão improvável. E Isabel, em seu íntimo, sabia que o que estava crescendo dentro dela era muito mais que um filho. Era uma resposta direta de Deus ao seu povo. O tempo passou e finalmente o dia chegou. Quando o bebê nasceu, a alegria transbordou na casa de Zacarias e Isabel. Os vizinhos e parentes vieram de todos os cantos para celebrar o milagre. Isabel, radiante, segurava nos braços aquele menino que era como uma chama acesa em meio à escuridão. Mas a grande questão ainda pairava no ar. Qual seria o nome da criança? Na tradição, esperava-se que ele fosse chamado Zacarias, em homenagem ao pai. Contudo, Isabel surpreendeu a todos ao dizer com firmeza: seu nome será João. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. João? Mas ninguém na família tem esse nome, disseram alguns. Era algo inesperado, fora do comum. Então todos olharam para Zacarias, que continuava mudo, como se aguardassem que ele resolvesse a questão. Ele pediu uma tábua para escrever e com mãos decididas traçou as palavras: seu nome é João. Assim que terminou, algo maravilhoso aconteceu. A língua de Zacarias se soltou e ele começou a falar, ou melhor, a louvar a Deus. Sua voz ecoou como um cântico de esperança, enquanto ele profetizava sobre o futuro daquele menino. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor para preparar o seu caminho. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, fizeram todos ali compreenderem que havia algo muito especial reservado para aquele garoto. Os anos passaram e João cresceu. Ele não era como os outros meninos da aldeia. Desde cedo, havia algo nele que chamava a atenção, uma força interior, uma intensidade no olhar. Enquanto outros buscavam conforto, João parecia atraído pelo silêncio e pela solidão do deserto. Os anos se desenrolaram como um rio silencioso, e João tornou-se um homem, embora nunca tenha sido exatamente comum. Ele vivia no deserto, longe das aldeias, como se buscasse algo que ninguém mais entendia. O deserto era sua casa, seu lugar de aprendizado. A areia quente,
O vento seco, o silêncio cortante, tudo parecia moldá-lo. Como um escultor que trabalha a pedra até que dela surja a obra-prima. Ali, sem distrações, João encontrou Deus. Era fácil reconhecê-lo quando ele saía de seu isolamento. Seu rosto tinha marcas do sol e seus olhos eram intensos, quase como se pudessem enxergar diretamente o coração de quem cruzasse seu caminho. Ele vestia roupas feitas de pelos de camelo, ásperas e simples, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quem o via poderia até pensar que era louco, mas bastava ouvi-lo falar para perceber que havia algo nele que não se podia ignorar. Sua voz era como um trovão no deserto, chamando o povo para despertar. João não buscava riquezas ou aplausos. Ele vivia para uma única missão: preparar o caminho para alguém maior, alguém que ele sabia estar por vir. E ele fazia isso com uma paixão que poucos conseguiam entender. Suas palavras eram duras como a pedra, mas carregavam uma verdade que ninguém podia negar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, ele clamava. E as pessoas vinham aos montes. Homens e mulheres deixavam suas aldeias e cidades para ouvi-lo e muitas vezes saíam de lá transformados. Ele os batizava no Rio Jordão, um gesto simples, mas cheio de significado. A água não apenas limpava o corpo, era um símbolo de renovação, de um novo começo. Mas mesmo em meio àquela grandeza, João nunca se colocava no centro. Ele sabia que sua missão era maior que ele mesmo. E no fundo de seu coração, sentia que o momento estava se aproximando, que aquele para quem ele preparava o caminho estava muito mais perto do que as pessoas imaginavam. O som da voz de João ecoava pelo deserto, forte e cheio de autoridade, atraindo multidões. Homens, mulheres, ricos, pobres, todos vinham ao Jordão. Alguns eram movidos pela curiosidade, outros carregavam no coração uma sede de mudança, um desejo profundo de consertar o que estava errado em suas vidas. João os recebia sem rodeios, mas também sem gentileza desnecessária. Ele era direto, como se sua mensagem fosse tão urgente que não houvesse tempo para amenidades. Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Ele perguntava, encarando-os com olhos que pareciam ver além das aparências. E então, como uma chuva que lava a sujeira mais escondida, João falava sobre arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ele não queria apenas palavras, promessas vazias ou lágrimas momentâneas. Ele exigia transformação verdadeira e palpável. Não importava quem você era ou de onde vinha. Para João, ninguém estava acima dessa necessidade. Entre aqueles que vinham ouvir suas pregações, muitos eram líderes religiosos, os fariseus e saduceus, que acreditavam ter todas as respostas. João não poupava sequer esses homens de alta posição. Ele os enfrentava com palavras afiadas como uma lâmina, raça de víboras. Dizia sem medo. Suas palavras eram duras, mas carregavam um propósito: fazer com que as pessoas enxergassem a verdade sobre si mesmas. O batismo no Rio Jordão era mais do que um ritual. Para João, era como uma porta, uma passagem para uma nova vida. Quando mergulhavam naquelas águas, não era apenas o corpo que se molhava, era como se as culpas e os erros fossem levados pela correnteza. E ali, nas margens do Jordão, João continuava a anunciar que algo maior estava para acontecer. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O deserto estava repleto de expectativa. Era como se cada grão de areia sussurrasse que a chegada de alguém extraordinário estava muito próxima. E então, um dia, essa espera foi interrompida por uma presença que João não apenas esperava, mas reconhecia. O sol queimava alto no céu quando João, às margens do Jordão, avistou alguém caminhando em sua direção. Era uma figura simples, sem sinais exteriores de realeza ou poder. Mas havia algo nele que fez o coração de João disparar. Ele o reconheceu
antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Era ele, o Messias, aquele para quem João vinha preparando o caminho. Quando Jesus se aproximou, João sentiu uma mistura de reverência e espanto. Não havia dúvida em seu coração. Era o Filho de Deus. Antes mesmo que ele pudesse falar, Jesus se colocou diante dele e pediu algo que o deixou perplexo. "Quero ser batizado por você", disse Jesus com uma serenidade que parecia dominar o ambiente. João hesitou, sentindo o peso daquele momento. Como ele, um homem comum, poderia batizar aquele que era maior do que todos? "Eu é que preciso ser batizado por você", João respondeu, a voz carregada de humildade. Mas Jesus, com um olhar firme e compassivo, insistiu: "Deixe assim por agora. É necessário para cumprir toda a justiça." As palavras de Jesus eram simples, mas carregadas de propósito, e João, mesmo sem entender tudo, obedeceu. Enquanto Jesus descia às águas, o mundo parecia parar. E quando emergiu, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram, como se uma cortina invisível fosse afastada. Uma luz suave, quase tangível, desceu como uma pomba e repousou sobre ele. E então, uma voz ecoou, clara e inconfundível: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." A multidão ficou em silêncio, maravilhada, incapaz de desviar os olhos daquela cena. Para João, aquele momento confirmou tudo o que ele havia pregado, mas também sabia que, a partir dali, seu papel começava a mudar. O Messias estava entre eles, e o tempo de João, no centro das atenções, começava a ceder lugar ao propósito maior. E mesmo assim, sua voz ainda tinha muito a dizer, mesmo diante de novos desafios que surgiriam logo à frente. Depois daquele dia inesquecível no Jordão, João continuou sua missão, mas com um novo brilho em sua voz e uma certeza ainda mais firme no coração. Ele não tinha dúvidas. O Messias estava entre eles. Ainda assim, João sabia que nem todos entenderiam. Muitas pessoas seguiam suas palavras com admiração, mas havia também os que o temiam, especialmente os poderosos. Para eles, João era como uma pedra no sapato, um homem que dizia verdades que ninguém queria ouvir. João não tinha medo de falar contra a hipocrisia. Não importava quem estivesse diante dele. Não era incomum vê-lo enfrentar os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras e desafiando-os a provar com ações que realmente tinham se arrependido. Ele não se curvava diante de títulos ou status, porque sabia que seu compromisso era com Deus e com a verdade, não com a aprovação dos homens. Mas João foi ainda mais longe quando ousou confrontar o próprio Herodes Antipas, o governante da região. Herodes havia tomado Herodíades, a esposa de seu irmão, como sua própria mulher, um ato que violava as leis e causava escândalo. Enquanto muitos se calaram por medo de represálias, João falou abertamente contra essa união, denunciando o pecado sem rodeios. As palavras de João foram como uma espada, cortando as pretensões de Herodes e expondo sua culpa diante de todos. Essa ousadia teve consequências. Herodíades, humilhada e furiosa, guardou um rancor profundo contra João. Herodes, por sua vez, ficou dividido. Ele temia a influência de João entre o povo e, ao mesmo tempo, reconhecia algo sagrado nele. Mas a pressão de Herodíades foi maior. A tensão crescia, e João sabia que sua fidelidade à verdade o colocava em perigo. Ele não se intimidou, mesmo quando percebeu que aquele caminho o levaria a um destino incerto, mas inevitável. Afinal, a voz que o chamara desde o deserto nunca o deixara sozinho, e ele estava preparado para enfrentar o que viesse. A prisão de João não foi um acontecimento inesperado, mas quando finalmente aconteceu, parecia que o mundo ficou um pouco mais escuro. Ele foi levado para a fortaleza de Maqueronte, um lugar isolado e cercado por pedras e silêncio. Lá,
ele ficou confinado, longe das multidões, longe do rio Jordão, longe da liberdade do deserto que tanto amava. No entanto, mesmo preso, João não perdeu sua essência. Suas palavras, agora mais raras, ainda carregavam a força de sua missão. Os dias na prisão eram longos e o peso da incerteza começou a se infiltrar. João sabia quem era Jesus, mas o isolamento e o sofrimento trouxeram questionamentos ao seu coração. Será que tudo o que ele havia pregado estava realmente se cumprindo? Será que o Messias estava agindo como ele esperava? Em busca de respostas, João enviou 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus diretamente: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus foi clara, mas não convencional. Ele não deu um simples sim ou não. Em vez disso, pediu que os discípulos voltassem a João com um relato do que estavam vendo e ouvindo. Os cegos estavam enxergando, os coxos andavam, os leprosos eram curados, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam e aos pobres era anunciada a boa nova. Era uma mensagem cheia de significados, como se dissesse: as profecias estão se cumprindo, o reino está aqui. As palavras dos discípulos trouxeram alívio ao coração de João, ainda que sua situação permanecesse sombria. Ele sabia que seu papel como precursor estava completo, mas também sentia que o mundo fora daquelas paredes de pedra continuava a se mover, como um rio que nunca para de correr. Do lado de fora, a raiva de Herodíades crescia como uma tempestade prestes a explodir. E João, sozinho em sua cela, aguardava o próximo capítulo de sua jornada com coragem inabalável. A tensão dentro do palácio de Herodes era quase palpável. Herodíades, ferida pela verdade que João ousara dizer, não conseguia descansar enquanto ele continuasse vivo. Para ela, João não era apenas um prisioneiro. Era uma ameaça, uma voz que não se calava, mesmo atrás das muralhas de pedra. O ressentimento que ela carregava era como um veneno que lentamente se transformava em um plano cruel. Chegou o dia do banquete de aniversário de Herodes, uma celebração luxuosa onde o vinho corria livremente e os convidados riam alto. Herodes, sempre dividido entre o respeito que nutria por João e a pressão constante de Herodíades, tentava manter as aparências. No entanto, o que parecia ser apenas mais uma noite de festas, logo tomaria um rumo sombrio. Durante o banquete, Salomé, filha de Herodíades, foi chamada para dançar. Quando Salomé entrou no salão, seus movimentos encantaram os convidados e principalmente Herodes. A dança era hipnotizante e Herodes, tomado pela emoção do momento, fez uma promessa imprudente: peça o que quiser e eu darei a você até mesmo metade do meu reino. Um juramento exagerado, pronunciado em voz alta para impressionar os que estavam ao redor. Mas essa promessa seria sua armadilha. Salomé, instruída pela mãe, fez um pedido que gelou o coração de todos ali presentes. Quero que você me dê agora a cabeça de João Batista em um prato. O sorriso de Herodes desapareceu. Ele não queria cumprir aquilo, mas o peso de sua palavra diante dos convidados era uma corrente que o prendia. Relutante, mas sem coragem de voltar atrás, ele ordenou que o pedido fosse atendido. João, em sua cela, talvez tenha ouvido os passos que se aproximavam, mas ele não demonstrou medo. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas também sabia que sua missão havia sido cumprida. O que restava agora era o eco de sua voz, que continuaria a reverberar muito além das muralhas daquele palácio. A morte de João foi como um golpe que reverberou pelo deserto, pelas cidades, pelos corações de todos que haviam ouvido sua voz. A cabeça de João, levada ao banquete como um macabro troféu, selava não apenas o rancor de Herodíades, mas também a hipocrisia e a corrupção de um mundo que preferia calar a verdade a encará-la. Herodes, embora tentasse esconder sua culpa,
Sabia que jamais poderia apagar o peso do que havia feito. João não era apenas um homem. Ele era uma mensagem viva, um chamado ao arrependimento que nem a morte poderia silenciar. Os discípulos de João, abatidos pela notícia, foram até a fortaleza de Maqueronte para buscar o corpo de seu mestre. Silenciosos, com o peso da perda em seus semblantes, eles o enterraram com dignidade, longe das intrigas do palácio. Era como se o deserto, que sempre fora o lar de João, o abraçasse uma última vez. Mesmo em meio à tristeza, eles sabiam que a missão de João havia sido cumprida. Ele havia apontado o caminho e o Messias estava entre eles. Enquanto isso, as palavras de João continuavam ecoando na mente e no coração daqueles que o haviam seguido. Muitos lembravam de suas pregações à beira do Jordão, da forma como ele enfrentava os poderosos sem medo e como batizava com uma firmeza que parecia carregar a própria força de Deus. Ele era mais que um homem, era um arauto, uma voz no deserto que havia clamado por transformação. Sua morte não apagava isso, pelo contrário, fazia sua mensagem ressoar ainda mais forte. Do lado de fora da fortaleza, o mundo continuava a mudar. O Messias que João havia anunciado estava andando entre o povo, realizando milagres, proclamando o reino de Deus. E embora João não estivesse mais lá para testemunhar, tudo o que ele havia preparado começava a se concretizar de formas que ele mal poderia ter imaginado. As águas do Jordão ainda fluíam, como se guardassem as memórias dos passos firmes de João e de suas palavras que reverberaram como trovões no deserto. Ele havia partido, mas não havia sido esquecido. Pelo contrário, sua vida, tão intensa e breve, continuava a inspirar aqueles que haviam testemunhado sua coragem e compromisso inabalável com a verdade. O próprio Jesus falou sobre ele numa declaração que muitos jamais esqueceriam. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Essas palavras ressoavam entre os discípulos de João, entre os pescadores, fazendeiros e líderes religiosos que haviam cruzado seu caminho. Ele não tinha construído templos, acumulado riquezas ou buscado reconhecimento. Sua força estava na simplicidade de sua vida e na profundidade de sua mensagem. João havia sido um arauto, aquele que apontou o caminho, não para si mesmo, mas para algo muito maior, o Messias. Enquanto o ministério de Jesus crescia e se espalhava, a obra de João Batista era como um alicerce sobre o qual tudo se erguia. Cada milagre, cada palavra de esperança que Jesus proclamava ecoava o que João havia anunciado. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não era apenas uma frase, era o coração da mensagem de João, agora viva e visível no trabalho de Cristo. João foi como uma ponte, ligando o antigo ao novo, o deserto ao reino. E em sua firmeza, mesmo diante da prisão e da morte, ele nos deixou um exemplo poderoso: viver com propósito, sem se curvar ao medo ou às pressões deste mundo. Assim como as águas do Jordão seguem seu curso, o legado de João Batista continua a fluir, nos convidando a refletir sobre nosso próprio papel na história que Deus está escrevendo. Afinal, sua voz não se calou. Ela apenas mudou de forma, ecoando nos corações de todos que se dispõem a ouvir. E assim, João Batista se foi, mas a marca que deixou era impossível de apagar. Sua história não terminou com sua morte. Ela continuou viva nos passos de Jesus, nos corações daqueles que ouviram sua mensagem, e até hoje, em todos que buscam viver com coragem e propósito. João não buscou grandezas para si mesmo. Ele sabia desde o início que sua missão era apontar para alguém maior, alguém que traria a verdadeira redenção. A vida de João nos ensina sobre a força de uma voz que não se cala diante da injustiça, mesmo quando isso tem um preço alto.
Ele mostrou que viver em obediência a Deus muitas vezes significa ir contra a maré, enfrentar críticas, perder o conforto e, às vezes, até arriscar tudo. Mas, em troca, há a certeza de estar cumprindo algo que vai além do que os olhos podem ver. João também nos lembra que humildade não é fraqueza. Ele não hesitou em dizer: eu não sou o Messias. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. E mesmo assim, sua importância foi reconhecida pelo próprio Cristo. É uma lição poderosa. Reconhecer nosso lugar no plano de Deus não nos diminui. Pelo contrário, nos fortalece para desempenhar o papel que Ele nos confiou. Mas talvez a lição mais profunda que João nos deixa seja sobre a importância de preparar o caminho, mesmo sabendo que talvez não vejamos o fim da jornada. Ele foi uma ponte, um mensageiro, um sinal. Sua missão era abrir o caminho para algo maior, e ele o fez com todo o coração. Hoje sua história ainda nos inspira a perguntar: o que estamos fazendo para preparar o caminho? Como estamos vivendo de forma que nossa vida aponte para algo maior, algo eterno? Porque no final, assim como João, somos chamados a ser mais do que vozes passageiras. Somos chamados a ser ecos da eternidade. Se você gostou da história de João Batista e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.